Fala galera, estamos começando mais um Ecosfest. Eu sou o Renan Moser e eu tô aqui, adivinha com quem? Duvido vocês adivinharem. Quem está aqui do meu lado, gente? Uma dica boa é feedbacks. Lurian Machado aparecendo aqui novamente, dessa vez para gravar um Ecosfest com a gente. Mano, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Cara, é um prazer poder estar aqui, poder mais uma vez sentar à mesa e trocar uma ideia bacana com você aí. Sempre um prazer, então sempre que você me chamar, eu tô à disposição, meu amigo. É isso aí, a gente vai falar aqui um pouquinho, aproveitando o último episódio que a gente gravou, né, falando aí sobre dúvidas. Então a gente vai pegar um pouquinho desse tema e não que a gente vai trazer dúvidas hoje, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa vida aí de dúvidas, sobre o fato da gente se perguntar e fazer perguntas, porque a gente precisa voltar a fazer perguntas, né? Eu acho que a gente tem feito poucas perguntas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mano, e é isso aí, cara. Pegando, né, um gancho nesse último episódio que a gente gravou, que inclusive você tava junto com a gente, né? Foi um episódio bacana demais. Mas assim, a gente viu que tem muita coisa, cara, que a galera tem dúvida, né? A verdade é essa, que a gente tá na igreja, a gente vai de domingo a domingo e anos de crente, mas a gente vive, assim, meio que muito no superficial, cara. É a impressão, às vezes, que eu tenho da nossa fé ser muito rasa e às vezes a gente não saber muito aquilo que a gente faz, a gente não se pergunta sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente vive, sobre a nossa fé, sobre aquilo que a gente defende, sobre aquilo que a gente acredita. Às vezes eu tenho essa sensação de que a gente tem uma fé muito rasa e a gente meio que não se faz algumas perguntas que até são simples, até são básicas, e depois quando a gente vai entrar em temas mais polêmicos, mais cabulosos, conforme a gente falou nesse último episódio, né? Aí mesmo que a gente se perde completamente. Eu não sei se você também tem essa impressão às vezes. É verdade. O que acontece? Acho que até pelo fato... eu falo isso e é bom até deixar claro que eu não tô aqui pra julgar ninguém. Na verdade, eu tô aqui pra me incluir em tudo que eu vou falar. Porque é uma realidade que a gente vive, né? Não é uma realidade que a gente vê, e sim que a gente vive. Assim, particularmente, você também foi nascido e criado na igreja, eu sou nascido e criado na igreja. E eu acho que pelo fato de eu ser nascido e criado na igreja, a gente cresce ouvindo e vendo aquilo ali e acho que cai um pouco na rotina e na mesmice, sabe? E eu acho que por muitas vezes é mais cômodo a gente não se questionar. A gente levar como base aquilo que a gente aprendeu e ficar ali. Eu acho que às vezes muito se fala hoje em dia em sair da superficialidade, em mergulhar, em ir mais a fundo, né? E eu acho que, ainda mais essa geração, e falando também da nossa geração, é uma forma meio que da gente se proteger, sabe? Da gente ficar meio que na época ainda da essência, a gente não se aprofundar no conhecimento para que a gente não aprenda. Eu tenho um amigo que ele falou comigo uma vez o seguinte: cara, eu não quero aprender a cozinhar, porque se eu tiver que cozinhar, eu vou ter que cozinhar, entendeu? Quem será que foi esse amigo meu? Quem aí, será? Né? Cara, mas aí pegando um gancho nessa fala do teu amigo, que talvez sabe as palavras dele, inclusive, eu acredito. E pegando até um gancho na fala que você teve ali no último episódio, era um outro contexto, mas enfim, você falou uma coisa que é interessante: a ignorância é uma bênção, né? Assim, só parafraseando isso, mas que, cara, às vezes a gente prefere meio que ficar nessa ignorância com relação a determinadas situações, determinados assuntos, porque aí também depois a gente não é cobrado, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente meio que é cobrado, mais a gente tem que estar na postura de fazer algo, né, a respeito. Então, se você fecha os olhos para algumas coisas, você
meio que finge que não vê, também você não precisa tomar nenhuma atitude a respeito, né? E, cara, é uma coisa que às vezes eu tenho sentido, que às vezes eu fico pensando, cara, parece que antigamente, né, quando eu era mais novo na fé, na época de adolescência, as coisas eram tudo mais fácil, era tudo mais simples, entendeu? E aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo algumas coisas, vai enxergando que algumas coisas não são meio que daquele jeito, vai se incomodando e sei lá, cara, parece que a fé fica até mais complicada, entendeu? Parece que é até mais difícil de você acreditar, você ter se aproximar de Deus fica mais difícil porque você vê que algumas coisas que antigamente você achava que era proximidade de Deus, na verdade nem é, né? Acaba sendo emocionalismo e você fala, caramba, mas e aí? Né? Então, qual é o caminho? E aí você, conforme você vai amadurecendo, você vai se fazendo essas perguntas, você tem que perguntar, cara, e aí, qual que é o caminho? Você tem que também correr atrás das respostas. Você tem que buscar, você tem que procurar aprender, entendeu? Aí, às vezes, é mais fácil a gente ficar só na ignorância, só na superficialidade, no raso ali, porque ali a gente... Não, aí, como até algo que o meu pastor, né, meu antigo pastor ali na Metodista falava, que às vezes é muito fácil a gente ficar só como criança, só bebendo leite, né? Que Paulo até faz uma analogia disso, de alimento mais sólido, né? Enfim. Então, às vezes, a gente fica só querendo ser criança na fé, só bebendo aquele leite espiritual, né? E não quer se alimentar de alimentos sólidos, não quer crescer. Só que, cara, a gente precisa sair dessa imaturidade espiritual e avançar, né? E isso passa muito, na minha opinião, por essa questão de você se perguntar, de você se questionar, de você olhar para as coisas e falar, tá, mas isso aqui é isso, mas por quê? Né? Por exemplo, simples. Todo mês a gente faz o que na igreja? A gente toma a Santa Ceia. E a gente às vezes nem para pensar o que isso daqui simboliza. Sabe? Isso é verdade. A gente passa pelo batismo. O que é esse batismo? O que isso simboliza? A gente não se faz essas perguntas, sabe? A gente acaba não se questionando, consequentemente a gente não se aprofunda naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente vive, né? E aí, consequentemente, a gente acaba vivendo de uma forma muito rasa. Exatamente. E o que acontece, Renan? Eu acho que a gente vai vivendo, né, nesse tempo da inocência e da imaturidade, a gente não se aprofunda, e quando a gente chega numa certa idade, a gente, como você diz, quer comer o alimento sólido. A gente tá ali no leite e quer comer o alimento sólido. Só que até para isso, a gente tem um processo. Uma criança, ela não simplesmente sai do leite para comer um alimento sólido. Uhum. Ela passa pela papinha, vai sendo inserida ali na alimentação, enfim, e ela vai ali mudando seu paladar, e enfim, né? E a gente também tem que entender que a gente tem esse processo. A gente tem que aprender a sair da superficialidade, mas de degrau em degrau. Eu acho que até por a gente, falo isso com propriedade, porque eu tô falando também de mim. Chega uma certa idade que você olha pra trás e pensa, caramba, eu já deveria saber muita coisa que eu simplesmente abdiquei de saber. E aí são tantas perguntas, tantos questionamentos, tantas coisas que a gente já viveu e viu, que a gente fica olhando e falando, pô, cara, não é assim, calma aí, vamos analisar e tal. Que eu acho que a gente cai naquela situação de, putz, eu tinha que saber muito mais, mas agora eu tenho que saber tanta coisa. E aí, cara, pra eu aprender isso tudo é tão complicado. E aí a gente, quer saber? A gente vai no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uhum. Isso acaba nos levando ao conformismo, entendeu? É como se fosse, se você faz academia todo dia, e aí durante a semana você falta um dia. Se você faltou na segunda, a probabilidade de você faltar na terça é gigantesca. Porque você sentiu o sabor de não ir à academia. Entendeu? E com a gente é a mesma coisa. Se você passa um mês sem ler a Bíblia, no mês seguinte você vai pensar, putz, ler a Bíblia, tô cansado, tem outra coisa pra fazer. Você passa um dia sem orar, e no outro dia você fala, não, amanhã eu oro. E aí isso vai caindo numa rotina e você começa, na verdade, ao que a galera chama hoje em dia, né, que existe muito, que é procrastinar. Você simplesmente procrastina na fé. Cara, e assim, até usando esse exemplo que você falou, né, de exercício físico e tal, às vezes também acontece que a gente meio que olha para um alvo, a gente, poxa, vê uma pessoa de referência e tal, e a gente fala, caraca, eu quero ser assim. Aí você pensa, cara, mas eu não... Aí trazendo isso pra fé, né?
Você fala, cara, eu quero ser assim, mas eu não... Eu ainda tô muito mais imaturo, não sei de nada. Aí você fala, cara, o caminho até eu chegar lá é muito longe. Aí às vezes o cara desanima só nos primeiros passos. Porque ele começa a dar os primeiros passos e fala, cara, eu nunca vou chegar naquilo ali. Igual o cara que é mirradinho, magrinho, e tá olhando o cara que tá todo bombadão na academia, todo forte já. O cara tem anos e anos e anos de exercício físico, é um atleta. Aí você pensa, cara, eu quero chegar naquele nível ali. Não é de uma hora para outra, entendeu? Exatamente. Então se você fizer, fiz um mês de academia, fiz um mês de dieta, controle alimentar, e não cheguei no resultado que o cara, que eu queria, igual esse cara. Pô, o cara tá há anos, entendeu? E assim, é óbvio que quando a gente falar de vida com Deus, a gente não tem muito essa questão de tempo de casa. Às vezes o cara tem 10, 20, 30 anos de crente, né? E assim, não desenvolveu na espiritualidade. Mas também não é aquela coisa que de uma hora para outra você desenvolve. O teu relacionamento com Deus você desenvolve à medida que você busca, né? Sim. Mas a maturidade também, ela vem com o tempo e vem à medida que você, com o tempo e com a dedicação, né? Até aquilo que a gente já falou em alguns episódios aí, né? Onde a gente falou sobre devocional, são questões, por exemplo, de disciplina espiritual, que é você fazer o teu devocional, leitura bíblica, estudo, meditação, oração, jejum, todas essas coisas que vão te formando como cristão, né? E não é de uma hora para outra que você vai chegar a essa maturidade. Você precisa aplicar cotidianamente na sua vida essas disciplinas para você alcançar uma maturidade espiritual, não é de uma hora para outra. Sim, e continuando até nessa analogia que a gente está pegando aí de uma atividade física, enfim. E você falou uma coisa interessante sobre o cara que chega na academia, magrelo, olha o cara bombadão. E aí, o que esse cara às vezes faz para cortar o caminho? Toma bomba. Ele vai lá, toma bomba, ele vai lá, toma um Durateston, enfim, e entre outros, né? Isso avança o processo. Logicamente, aquele músculo construído, ele não é um músculo igual a de um atleta que faz a academia durante anos e anos. É bem mais frágil. E ainda mais nessa nossa geração, que é a geração da internet, das redes sociais, o que a gente muitas das vezes faz para, entre aspas, angariar conhecimento? A gente olha para um cara, tem ele como referência e a gente pensa, poxa, eu queria ser igual ele, mas caramba, é tão difícil eu trilhar o caminho para chegar onde esse cara chegou, ter o conhecimento que ele tem. Então o que você vai fazer? Vou ver vídeos dele e vou ter as mesmas opiniões do que ele. Então tudo que ele falar, tudo que ele pregar, tudo que ele expressar de opinião, vai ser as minhas opiniões. Vai virar um papagaio gospel. Sim, e a gente acaba se baseando por opiniões de pessoas que às vezes a gente nem conhece a realidade delas. Uhum. A gente se baseia, e até por isso que hoje o coach da igreja, ele é muito famoso, né? Existem vários. Porque você pega, ele fala ali alguma coisa que toca seu coração, poxa, você pensa, caramba, que legal, eu concordo com isso. Você, além de pegar para si, você ainda compartilha para que outras pessoas também peguem aquilo para si, sem o mínimo de conhecimento para saber se realmente aquilo ali é algo que está certo, digamos assim, né? Não certo e errado, mas se você de fato concorda com aquilo ou não, e a gente acaba propagando coisas que às vezes a gente nem concorda, mas a gente nem entende também. Uhum. Então, vai seguindo assim. E aí vai robotizando a galera, porque aí todo mundo pensa daquele jeito, daquela caixinha ali, daquele jeitinho. Por quê? Porque pensa daquele jeito, propaga aquela ideia, né? E a gente, digamos assim, algumas pessoas sem sabedoria, acabam pegando aquilo ali, transformando aquilo ali na sua verdade. Eles novamente, eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema. Você vive exatamente a vida que é pra viver. Você vive pra quê? Você vive pra quem? Cara, e aí você falou de robotizar, e eu sinto, cara, um pouco disso que, assim, a gente meio que tem visto, né, na nossa geração aí, meio que a galera tudo sendo criada no mesmo formato, sabe? Seguindo o mesmo padrão ali, como se fossem robôs mesmo, né? Feitos ali num padrão em que em que ele nem pensa, né? Porque o robô, ele não pensa. O robô
Ele tem a linguagem binária dele ali de sim ou não, 1 e 0. É tipo o crente hoje, né? Sim ou não, pode, não pode, faz ou não faz, obedece, não obedece. Então, tipo assim, a galera tá robotizada e a gente tá meio que sendo criado dessa forma, talvez ensinado dessa forma, onde a gente não é criado para pensar, não é criado para buscar aprender e buscar fundamento nas decisões que a gente toma. A gente é criado para, tipo assim, seguir o rumo que a galera tem tomado, obedecendo uma visão, né? Não digo uma visão de uma liderança pastoral, porque cada igreja vai ter seu pastor, cada igreja tem uma visão, mas meio que num contexto geral da nossa galera gospel aí, tá todo mundo seguindo o mesmo caminho, onde normalmente quem tá nos liderando, entre aspas, aí, é uma galera de influências ali, e como você falou, né, normalmente os teólogos, coaches, né, Sim. tá levando a galera para um lado onde todo mundo caminha naquela direção, sem se perguntar, sem se questionar, movido apenas por uma sensação, movido apenas por um sentimentozinho no coração, e acha que aquilo ali é evangelho, acha que aquilo ali é ser cristão, mas na verdade não se pergunta, né? Na verdade não procura Exatamente. saber, porque como robôs mesmo têm seguido um mesmo padrão, têm seguido algo que foi programado dentro deles, e é isso, cara, a gente vai caminhando e sabe-se lá Deus pra onde que a gente tá caminhando, né? Mas estamos caminhando todo mundo em filinha ali, ó. Rapaz, é um perigo. O que que acontece? E aí a gente quando começa ali essa robotização e seguir no mesmo padrão ali, a gente acaba ocorrendo aí, vendo acontecer movimentos estranhos. É muito fácil citar pessoas aqui como Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, que eles simplesmente, para poder se enquadrar numa realidade em que eles estão vivendo, distorcem a palavra, distorcem o evangelho. Você vê inúmeras pessoas seguindo essas pessoas. Uhum. Isso para mim, eu acho que é o mais assustador. E eles simplesmente deturpando a palavra para caber num lugar que eles não cabem. Ou melhor, eles até cabem, mas que o evangelho não cabe. Exatamente, mas é esse o caminho que a gente tem tomado hoje, e a gente tem sido formatado para isso, para seguir aquilo que as nossas vontades querem e tentar, de alguma forma, encaixar o evangelho nas nossas vontades, né? Na verdade, não é a gente mais que tem que se encaixar, se enquadrar ao evangelho, se moldar pelo evangelho, mas a gente está começando a deturpar as coisas para moldar o evangelho à nossa vontade. Porque isso, cara, é o sistema desse mundo. Onde o sistema desse mundo ele tem o quê? Tem um homem como centro. Você é o centro da sua vida, né? E agora você também é o centro do coração de Jesus, né? Como diriam alguns pregadores, coaches por aí. Então, assim, é preocupante esse caminho que as coisas têm tomado. E é um caminho que a gente tem sido ensinado meio que... Talvez até sem perceber, cara. A gente tem sido ensinado a isso. A um evangelho que se trata mais de nós mesmos do que de Cristo, né? E a gente está seguindo nesse caminho sem se perguntar, sem se questionar, porque na verdade é muito mais prático, é um evangelho muito mais gostoso, né? Um evangelho que se adapta às minhas vontades, né? Então, eu não... Cara, se tá gostoso, pra que eu vou sair da minha zona de conforto aqui? Porque é uma zona confortável, né? Para ir para buscar uma realidade, a realidade da Bíblia, a verdade da Bíblia, que diz que não é nada disso. Então, para que eu vou procurar nessa verdade e ainda ser incomodado, ainda ser, sabe, pegar uma verdade que eu ainda vou ter que me dar o trabalho de procurar, de aprender e tal. Cara, aqui tá tão bom, aqui tá tão gostosinho, né? Para que eu vou sair disso? Exatamente. E sabe o que assim, pior? É que o evangelho, ele não é para ser fácil. Ele nunca foi, entendeu? Então, cruz diz isso. Exatamente. Eu brinco com meus pacientes que quando eles não sentem dor, eu falo assim, olha, tá fazendo errado. Se não sentiu dor, tá fazendo errado. Ah, mas eu senti dor. Ah, então tá certo. Então, na vida espiritual, a mesma coisa. Se tá tudo bom, se tá tudo bem, as mil flores, você não tem problemas, a sua vida é perfeita, tem alguma coisa errada. Entende? E assim, só dando um passinho para trás e dizer o seguinte, não tá errado você seguir e você acompanhar influências do mundo gospel.
longe disso, até porque existem muitos bons influencers que vale muito a pena você aprender. Tem pessoas que realmente ensinam e você realmente aprende sobre a palavra. Mas é muito importante, e não a gente não querendo só apontar o erro, mas apontando o que nós temos que fazer também, que é se questionar, observar o que está sendo dito, analisar o que está sendo falado, para que, mediante as opiniões de outras pessoas, você possa criar uma opinião própria, baseado na palavra, com total conhecimento do assunto, porque isso vai fazer com que você evolua espiritualmente. A gente não sabe tudo. Nossa, meu Deus do céu, não sei nada. Eu acho maravilhoso quando o Renan Martinelli começa a falar e dar referências bíblicas. Poxa, um dia eu vou chegar lá. E adoro quando ele faz os devocionais que ele parou de fazer, mas eu espero que ele volte. E ele tá escutando esse podcast que eu sei. Então, assim, é muito bom quando a gente vê isso. Então, a gente tem que, para chegar nesse não é nesse nível, né? Mas para que a gente possa alcançar os objetivos que a gente quer, a gente tem que aprender a questionar, analisar, entender e, assim, criar as nossas opiniões baseados na palavra e na fé. Procuro alguém pra resolver meu problema. É isso aí, gente. A gente tá caminhando pro final aí do nosso Ecosfest, porque aqui é rapidinho. É só para dar um gostinho do que é o Ecoscast, né? Que já é o nosso programa mais longo, mais denso, né? Com mais propriedade. Mas enfim, a gente chega caminhando aqui pro nosso final. E antes de eu despedir aqui o Lurian, despedir não no sentido de demitir, né? Mas de fazer uma despedida. Porque esse jamais será demitido. Assim, só pra gente encerrar e deixar também uma consideração final pra galera, o que eu queria deixar pra pessoal é que a gente, assim, que possamos ser mais como os crentes bereanos, né? Isso daí é de praxe, todo mundo já ouviu falar disso, né? Que aquela galera que enquanto Paulo estava lá pregando o evangelho, eles estavam lá conferindo nas escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo realmente estava de acordo, né? E também citando mais um outro versículo, né? Onde a gente tem que ouvir de tudo e reter aquilo que é bom. Então, cara, tem muito conteúdo bacana, igual o Lurian falou aí, né? A gente tem muito conteúdo legal na internet. A gente tem muita galera trazendo coisa boa, né? Influências, né? Do meio cristão. A gente tem que ouvir mesmo, a gente tem que procurar, pesquisar, né? Procurar em várias fontes. A gente não tem que ter medo de pesquisar, medo de correr atrás, né? Medo de ver e ouvir coisas diferentes. A gente tem que pesquisar mesmo. Só que é aquilo, ouvir de tudo e reter aquilo que é bom. Como que a gente vai saber o que é bom? Para isso a gente precisa estar alicerçado. Para isso a gente precisa saber aquilo que a gente acredita. Quer fazer o dever de casa, né? Lê a tua Bíblia, medita nela, estuda, pede direção ao Espírito Santo, ora. E aí, você tendo toda essa bagagem, né? Quando você ouvir uma coisa que, pô, isso aqui tá meio estranho, não é bem assim não. Você já vai saber que, cara, isso aqui não bate com o que a Bíblia diz. Opa, aí igual os crentes bereanos estavam lá, ó, só conferindo. É assim que a gente tem que ser. Então não é ter medo da dúvida, não é ter medo do debate, das perguntas, mas é estar bem alicerçado para quando elas vierem, a gente saber qual caminho tomar. Então eu acho que a gente tem que ir mais ou menos por esse caminho aí. E você, Lurian, o que você acha? Deixa aí sua consideração final pra galera também. Então, meu amigo, é isso. Ratificando tudo o que você falou, acho que a gente tem que abrir a mente, entender que muitas das coisas que a gente vê e ouve, a gente, infelizmente, não é aproveitável. A gente tem que ter um filtro e aproveitar as coisas boas, retirar as coisas ruins. E a gente tem que ter muita sabedoria para fazer isso. Como que eu consigo essa sabedoria? Palavra. Onde eu consigo adquirir conhecimento? É palavra. A palavra, ela vai trazer tudo aquilo pra gente. Todo o conhecimento que a gente precisa, tudo aquilo que a gente precisa seguir e pautar nossa fé, tá na palavra. Então, vamos ler a palavra, meditar sobre a palavra e assim a gente vai conseguir chegar mais longe. Então, sempre que você vai cantar um louvor, vai ouvir uma pregação, vai ler uma palavra, pensa, medita, reflete sobre aquilo
que com certeza sim você vai perceber que muitas daquelas coisas você vai tirar fora, outras coisas você vai aproveitar e vai levar para sua vida. E assim você vai deixando de ser robotizado para ter uma identidade em Cristo e para que você deixe de ser aquela pessoa, deixa a vida me levar, para que você deixe de ser essa pessoa que vai na onda, embarca no que a galera diz, embarca no que a galera fala, faz, e comece a ter essa identidade e essa intimidade com Deus. Proibido pensar sons. É proibido. É isso aí, gente. E a gente vai ficando por aqui com mais um Ecosfest. Eu queria agradecer demais a participação aí de Luria Machado, que como sempre está com a gente e cada vez mais estará aqui com a gente. Vocês verão, vocês ouvirão ele muitas outras vezes aqui. Então, mano, obrigado aí. Tamo junto. E é isso, meu amigo. Eu que agradeço, tá? É sempre um prazer estar aqui. E lembre-se, galera, sou um completo idiota. Então, se eu falei alguma besteira, me perdoem. Mas eu tô aqui aprendendo muito com meu amigo Renan e tentando passar o pouco conhecimento que eu tenho. Então tamo junto, galera. Foi sempre um prazer, sempre será um prazer estar aqui. E vamos pra cima. E no próximo episódio e nos outros eu sempre estarei lá nos feedbacks. É isso aí, mano. Faz igual eu, cara. Você pode até ser um idiota, mas você tem que fingir que você não é. É isso que eu faço aqui durante mais de 50 episódios que nós já temos. Eu estou em mais um episódio. Eu estou em mais um episódio, você acha que é por quê? Me fingindo, filhão. Aqui a gente tá fazendo isso. Tamo isso junto, aí, meu gente. amigo. Tamo junto, mano. E eu quero agradecer você também, ouvinte, que ficou com a gente até aqui, que tem curtido todo esse trabalho que a gente tem feito. E assim, se você tem gostado, se você tem gostado do Ecoscast, se você tem gostado do Ecosfest, essa versão mais resumida, mais curtinha, fala com a gente, deixa nos comentários aí, fala com a gente o que você achou desse episódio, tá? Deixa aí um comentário. Também ajuda a gente curtindo essa publicação, compartilhando esse episódio para todo mundo que você conhece. Vamos ajudar a gente a levar essa mensagem, vamos ajudar a galera a pensar, né? Abrir a mente da galera, tirar todo mundo dessa bolha, dessa caixinha que a gente vive, essa caixinha de vidro, essa bolha. Vamos ajudar a tirar a galera disso compartilhando conteúdos como esse, beleza? Então é isso, a gente fica por aqui, nos vemos daqui a 15 dias. Valeu, galera! Valeu! Bata esse fone e guarda. É de Lucas, cara. Mesmo assim, pô. Aí eu venho aqui e pego, só que ele costuma deixar nas coisas dele. Ele vai dar Não nem é falta. difícil. Só que agora, ultimamente, ele tá com tanta coisa. É fone de iPhone, né? É, fone de iPhone. Ele não pega... Até tem outro aqui. É Bluetooth? Ó. Não. Tem um aqui dele que é muito, muito bom, só que é P2. Aí é fogo. Ele deve ter até um adaptador. Deixa eu ver a caixinha do iPhone dele, tá por aqui. Não sabe, nunca sabe de nada. Ah, tem um bolso aqui que eu não olhei, deixa eu ver. Ih, tem dinheiro, hein? Vou pegar. Tem bastante, ó, 50, 100, 100. Ih, Que isso, gente? gostei, cara. Já sei onde eu, se eu precisar, onde eu vou buscar. Ah, ele tem um adaptador aqui, ó. Ah, aí sim, pô. Adaptador, eu vou pegar esse fone bolado dele aqui. Vamos ver se ajuda. Aí você faz assim, você esconde o fone e o adaptador. Ah, tá. Esse aqui, se eu esconder, ele me mata. Recording in progress. Beleza. Aí já tem um áudio eu falando em inglês pra você botar nos créditos. Erros de gravação. Não, eu vou botar na gravação só a Saga procurando o fone de Lucas. É verdade, boa. E Lucas, você contando o dia de Lucas vendo tudo isso.
Não, mãe, tá com dinheiro, mãe. Vou falar com ele, vou pegar a graninha dele, tô nem aí. 50 conto rapidinho, só pra fazer um negócio.